Eu vejo... Eu comecei em 2010, né? Eu costumo até brincar assim, que eu comecei para falar de inteligência emocional. Tá. Né? Era o primeiro trabalho que eu fiz. Eu fui psicólogo de clínica, né? Eu sou psicólogo, então eu comecei na clínica. Eu não queria vir para esse mundo organizacional, porque eu falava, eu não quero trabalhar com empresas, eu quero trabalhar com pessoas. Mas foi seduzido. E aí eu tive um convite de uma colega psicóloga para falar, olha, é um trabalho no final de semana, é todo sábado, né, os sábados do mês, um sábado você vai folgar, são 3 sábados por mês, não vai atrapalhar no seu consultório e a gente vai falar sobre inteligência emocional. Eu falei, beleza, eu topo. E aí eu digo que foi uma sedução, mas porque quando eu entrei numa sala pela primeira vez, aí eu vi 30 pessoas. Eu falei, pô, que besteira, né? São pessoas. É claro que é uma relação mediada por uma organização, que tem, né, algumas diferenças e várias diferenças de uma clínica, mas eu estava com as pessoas ali, né? E nesse primeiro momento eu fui trabalhar a inteligência emocional. E eu brinco que a gente chegava para as pessoas, na época, foi 2010, a gente perguntava, vocês sabem o que é empatia? Hoje, se você sabe, pergunta em qualquer sala, em qualquer lugar, todo mundo sabe o que é empatia. Mas, na época, algumas pessoas não sabiam. Então, esse inteligência emocional, do próprio Goleman, e hoje a gente tem outros autores, né, que falam de agilidade emocional e que se aprofundaram de um lado ou de outro, ou que perceberam alguns buracos no conceito, mas hoje a inteligência emocional é um conceito que vem sendo mais trabalhado dentro das organizações, mas isso eu vejo assim, esse é um processo que eu peguei, de 10 anos, assim, de mais ou menos letramento das coisas, das pessoas entenderem o que era inteligência emocional, o que era, como utilizar isso no dia a dia, o que isso impacta, e até a própria empatia, né? Hoje eu continuo trabalhando empatia e eu digo, hoje em dia a gente sabe, né? Se pergunta o que é empatia, o pessoal te olha assim, eu sei o que é isso. Mas não muda a dificuldade que é, de fato, ser empático com o outro. É verdade. Né? Então, a gente passa realmente por esse processo de letramento. E na segurança psicológica, eu acho que é a mesma coisa. É um assunto bem novo, que, inclusive, ele se mistura muito com essa questão da segurança emocional, com inteligência emocional, com gestão de emoções, ou até, eu acho que ele trabalha esses dois termos, né? A segurança que leva para esse lado também físico da coisa, né? E a psicológica que leva para um lado emocional. Então, as pessoas geralmente não sabem muito bem o que a gente está falando quando fala de segurança psicológica. Uhum. Quando a gente está falando de segurança psicológica, talvez a principal autora que fala sobre o tema, ela se chama Amy Edmondson, né? E ela escreveu aquele livro, Organizações Sem Medo. Eu sempre quero falar destemidas, mas é sem medo. Então, a definição que ela traz, segurança psicológica, é a crença compartilhada pelos membros de um grupo em que o grupo é um lugar seguro para assumir riscos interpessoais. E aí, quebrando por partes, né? Então, primeiro, a gente não está falando necessariamente de segurança física. Uhum. A gente está falando de um tipo de segurança que é essa de eu assumir riscos interpessoais. O que são riscos interpessoais? Vamos imaginar o seguinte, Vivi. Você está numa reunião onde tem os diretores, tem o pessoal, o patrocinador aqui na cabeceira da mesa ali, né? Tem os diretores, tem os seus superiores, pessoas que são seus colegas. E, de repente, você fica com uma dúvida. Só que pode ser que eu tirar essa dúvida agora, o que será que eles vão pensar de mim? Se eu fizer essa pergunta, será que eles vão ficar com a sensação de que eu não estava ouvindo, ou de que eu não estou prestando atenção, ou de que eu não sou capaz de entender? Então, nesse momento, essa pergunta ela pode ser um risco interpessoal. Ou seja, como é que eu vou ser visto por esse grupo se eu disser algo aqui? Como é que eu vou ser visto por esse grupo se eu der uma ideia que é muito divergente daquilo que o grupo espera? Como é que o grupo vai reagir se eu falar de um erro que eu cometi aqui? Então, o que a Edmondson percebe é que grupos onde as pessoas conseguem se colocar, grupos em que as pessoas conseguem assumir esses riscos, eles são grupos que aprendem mais e se tornam mais fortes, aprendem mais, se tornam mais produtivos e são capazes de inovar cada vez mais. Então,
voltando aqui no conceito, e ele parte de uma crença, ela diz também que é uma crença compartilhada pelo grupo. Aqui nesse ponto, ela diferencia um pouco a noção ou o conceito de confiança para o conceito de segurança psicológica. Se a gente for olhar, ainda assim, tem outros autores que vão falar de um ou de outro ponto, porque a segurança psicológica, no fundo, ela é um grande guarda-chuva ou uma grande base. Assim. Eu ainda fico com essa dúvida. Se a gente trabalha com ela como uma base para tudo aquilo que a gente vai construir, Sim. ou ela é o grande guarda-chuva que dentro dela eu vou cabendo temas para chegar onde eu quero chegar, nessa crença compartilhada. Quando a gente fala de crença compartilhada, eu falo do grupo. Então, e o grupo ele pode mudar a cada reunião, a cada projeto, a cada trabalho, ele vai mudar. Então, eu posso ter um grupo, meu grupo de trabalho, por exemplo, hoje na Flow, como você falou, eu sou hoje o gestor de um dos pilares. A gente trabalha com 3 grandes pilares lá. Liderança, cultura e transformação e o que a gente chama de potenciais, de trainees, estagiários. Eu sou hoje o head aqui do grupo de liderança. Então, eu tenho uma equipe ali, eu e mais 2 consultores e uma analista, que cuidamos desses projetos. Enquanto a gente está ali, a gente é uma equipe. Então, eu tenho que... um dos meus objetivos é, com essa equipe, a gente gerar um ambiente em que as pessoas se sintam seguras para falar de erros, para apontar erros uns dos outros, para criticar o trabalho independente de quem seja, inclusive o meu, até porque eu estou numa posição de liderança e aí é curioso isso, né? As pessoas começam a te olhar um pouco diferente, né? Quando é colega eu posso criticar, quando é chefe eu Sem dúvida. já fico com medo de criticar. Então, eu tenho essa equipe, por exemplo. Mas se eu estou num projeto, como são muitos que acontecem, em que eu estou com uma colega de cultura, né? Eu puxo uma colega desse pilar de cultura para trabalhar junto. A equipe é uma outra formatação. Sim. Já é uma outra equipe. Sim. Então, confiança, segundo a Edmondson, ela diferencia da seguinte maneira. Eu vou dizer que confiança é 1 para 1. Então, eu posso ter muita confiança aqui na Vivi. E eu vou falar com ela, eu falo tudo. Eu falo dos erros que eu cometi, eu falo das minhas ideias mais malucas, eu critico o trabalho dela, porque eu confio, que eu sei que do outro lado tem uma pessoa que vai me ouvir e que vai querer ouvir e que vai me devolver algo aqui interessante. Né? Por outro lado, pode ser que a gente, num grupo, aí eu já não sinta segurança psicológica, eu confio em você, eu converso contigo. Né? Depois da reunião, eu posso até falar, pô, cara, Vivi, eu não acho que vai dar tão certo aqui. Eu acho que tem um ponto aqui que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Mas a segurança psicológica é algo que eu compartilho com o grupo. Então, ela vai além da confiança. Compartilhada e sentida pelo grupo. Exatamente.